nossos queridos e amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco através da rede TV CMA, que a paz venha reinar sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Hoje também temos festa ali na nossa igreja ADEF Cartacho, completando 3 anos. Santarém, perdão, Santa Cartacho não, é Santarém, completando já o 3º ano, não é isso? Ou segundo? Segundo ano, ali os pastores ali de Santarém, nosso pastor João Áquila, juntamente com todos os pastores ali, um forte abraço, e eu creio que a festa lá e festa cá, onde a porta da igreja aberta, a festa, amém? Porque a presença do Espírito Santo é motivo de festa, não é verdade? Então, como já foi falado, já está ali já no telão, eita glória, hoje os obreiros estão, já está ali. Então, estamos no ano da palavra, e estamos numa nova revista, e a revista deste ano, desse primeiro trimestre, tem como título, exatamente, a lição, estamos numa lição nova, numa revista nova, na primeira revista desse primeiro trimestre, deste ano, que tem como título, O Deus do Livro e o Livro de Deus. Estamos também, precisamente, na lição de número 6, que tem como título, O Deus de Misericórdia e da Graça. É o Deus, que Deus é esse? É um Deus misericordioso, como já foi falado pelo nosso dirigente. Com certeza o que nós merecíamos, sabe o que é, irmãos? É a morte. Infelizmente, que todos os seres humanos mereciam a morte, mas é através da misericórdia do nosso Deus e da graça dele que ela tem nos alcançado, e por isso nós não fomos consumados, porque realmente, infelizmente, o ser humano, o que merecia é a morte, e muitas das vezes nós reclamamos por tudo e por nada, e reclamamos e achamos no dever e na obrigação, Deus faça, Deus isso, Deus aquilo, a gente cobrando de Deus. Imagine só, nós, meros mortais, cobrando do Criador dos céus e da terra. Então, estamos na revista, lição essa de número 6, O Deus da Misericórdia e da Graça. Textuário, me ajuda, já está boa, textuário, tá ligado? Textuário já foi feito, mas convém sempre estarmos lendo novamente. Se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 46, verso 9 e 10, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desta antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, verso 9 e 10. Que Deus é esse? O Deus que anuncia desde o início e o Deus que também já anuncia o fim. Este é o nosso Deus, e muitas das vezes nós ficamos nos preocupando com o amanhã, e o amanhã pertence ao nosso Deus. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz para não nos preocuparmos com os dias que se vêm. Se o Deus, ele cuida do pássaro, ele cuida dos animais, ele não cuidaria de nós? Mas a ansiedade, as tribulações do mundo faz com que nós verdadeiramente perdemos muitas das vezes a nossa fé, perdemos muitas das vezes a nossa confiança nesse Deus poderoso, nesse Deus que tem todo o poder. Ele já escreveu o início e também já tem o fim determinado por Ele. Ele escreveu, por isso que a lição foi a lição de terça-feira, a lição Deus que muda a história, e mudou a minha, que eu creio que mudou a história de todos aqui, porque esse Deus, ele faz a diferença, ele escreve uma nova história em nossas vidas, ele registra o início e também o fim, desde que nós praticamos a tua palavra, vivemos diante da tua
presença. Este é o nosso Deus. A nossa verdade prática nos vai dizer: ainda que os acontecimentos terrenos apareçam fora do controle divino, a Bíblia mostra que Deus interveio, intervém e sempre intervirá na história. Então nós vemos que, apesar dos acontecimentos terrenos aparentemente fora, achamos que está fora do controle divino, mas nada foge do controle de Deus, nada. Nós vemos às vezes o mundo um caos, nós vemos às vezes o mundo uma situação cada vez mais pior, e realmente ainda vai ficar ainda mais pior, porque está justamente na palavra de Deus. O mundo ainda vai continuar piorando cada vez mais, mas tudo está no controle de Deus, nada foge do seu controle. Por mais que a gente perca às vezes as esperanças, achamos que já não tem mais solução, já não tem mais resposta, e muitas pessoas que se encontram no mundo estão nessa situação. Por quê? Porque não acredita num Deus verdadeiro, não acredita num Deus de milagre, não acredita num Deus que muda vidas, que transforma vidas, e muitas das vezes as pessoas perdendo as suas esperanças, sendo enganado pelo inimigo de nossas vidas, muitas pessoas tirando as suas próprias vidas, porque já perdeu as suas esperanças. Quantas e quantos são os ataques do inimigo contra a vida de pessoas? Quantas e quantas são as pessoas que já perderam a sua vida hoje? Eu estou falando aqui, tem pessoa nesse exato momento tirando a tua vida. Por quê? Porque não confia e não conhece um Deus verdadeiro. Por isso a importância de nós não apenas confiar, mas também viver a este Deus verdadeiro, o Deus que interveio, intervém e sempre intervirá na história da nossa vida, na história da humanidade de uma forma em geral. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 1 ao 7. Ela já foi feita pelo nosso obreiro Josué Freitas, nosso diácono Josué Freitas, por isso não há necessidade de estarmos fazendo. Objetivos dessa lição são 3 tópicos, sendo ele o primeiro citar, o segundo descrever, o terceiro explicar. Então o primeiro tópico, citar as referências bíblicas que evidenciam a intervenção de Deus na história. Citar as referências bíblicas que evidenciam a intervenção de Deus na história. O tópico de número 2, descrever as maneiras utilizadas por Deus para intervir na história. Esse tópico 2, descrever as maneiras utilizadas por Deus para intervir na história. E o tópico de número 3, aplicar cada um dos 4 aspectos da salvação de Cristo. Tópico de número 3, aplicar cada um dos 4 aspectos da salvação em Cristo. Esses são os nossos 3 tópicos a qual nós iremos nos deter. Está ali a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? História, exatamente. A palavra-chave é uma palavra, então não é uma frase, então apenas a palavra história. E o que quer dizer história? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Então a palavra-chave é história, que quer dizer constituição dos fatos ocorridos na história ao longo do tempo. Então sabemos que a Bíblia ela era repleta de histórias e de futuro. Por isso que a Bíblia é um livro atual, é um livro que tanto menciona várias e várias histórias que já aconteceram, como também é o único livro que menciona história que ainda vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus ela é profunda, principalmente quando nós lemos, vivenciamos e principalmente praticamos ela. Por isso é fundamental a importância de lermos
entendemos e principalmente compreendemos esse livro, que muitas das vezes, muitas pessoas leem, muitas pessoas às vezes tentam entender, mas às vezes muitos não compreendem este livro. Então a história é a continuação dos fatos ocorridos na humanidade ao longo do tempo. Essa é a nossa palavra-chave. Introdução. A introdução. A história está subordinada à vontade soberana de Deus. Todavia, por causa do livre-arbítrio, ela também se desenvolve pela vontade e ação humana. Quero parar um pouquinho aqui, para depois nós estarmos dando continuidade. Então nós vemos aqui que a história é subordinada à vontade soberana de Deus. Todavia, vamos lá, está ali, o que está ali marcado? Vamos lá, todavia, todo junto comigo, lê aqui. Todavia, exatamente, por causa do livre-arbítrio, ela também se desenvolve pela vontade e ação humana. Algo bem interessante que eu achei aqui, e nós vemos justamente em cima da palavra, detendo justamente na palavra, que Deus, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em forma de Deus, aqui em forma humana, Ele vai escolher 12. Então a vontade dele foi de escolher 12 discípulos. Só que no meio desses 12, um traiu o nosso Senhor. Por causa de quê? Por causa de quê? Do livre-arbítrio. A vontade de Deus foi de escolher. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele fala que não fomos nós que escolhemos Ele, mas sim foi Ele que nos escolheu primeiro. Então foi o que? Jesus escolheu os 12, escolheu, no caso, escolheu Judas Iscariote. Jesus queria que Judas entregasse, que Judas fosse o traidor, mas Jesus sabia que Judas ia ser o traidor. Isso por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus podia ter feito robôs, máquinas, que fazia tudo à vontade dele. Não, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha. Nós é que sabemos o que queremos ou o que não queremos, o que devemos ou o que não devemos. Então, por isso, por causa do livre-arbítrio, o que aconteceu? Ela também se desenvolve pela vontade e ação humana. Então, nós temos o livre-arbítrio, a história, muitas das vezes, Deus interfere na história, mas muitas das vezes, por não a vontade humana, muitas das vezes não faz com que ali Deus nos deu esse livre-arbítrio a todos os seres humanos, faz com que justamente se direcione, se afaste da presença de Deus. No caso de Judas, traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vai continuar dizendo: a Bíblia nos ensina que tudo começou com a criação do homem. Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e 27. Foi até lido aqui no momento ofertório. E Deus está sempre e esteve no controle de todas as coisas. E por fim, na consumação do século. Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 49. E Todo-Poderoso estabelecerá novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. 2 Pedro capítulo de número 3, verso 13, e também profeta Isaías capítulo 65, verso 17. Então, portanto, nós vemos que a Bíblia nos ensina tudo que começou na criação do homem. Lá em Gênesis nós vemos que Deus criou, mas na consumação dos séculos, lá em Mateus capítulo de número 13, verso 49, o Todo-Poderoso estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Isso vai acontecer ainda, esse novo céu, uma nova terra, chamado muito o terceiro céu, em que habitarão, quem que habitará nesse novo céu e nova terra? A justiça, habitarão a justiça, habitará lá, só aqueles que forem justos, só aqueles que alcançarão a justiça, claro, de Deus. Então sabemos que Deus tem preparado para os seus filhos um novo céu, uma nova terra. A iniquidade não entrará lá jamais, como já falamos, como há aquele louvor,
não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, só haverá alegria e felicidade para aqueles que alcançarem. Mas para isso nós temos o livre-arbítrio, nós temos esse acesso, nós podemos intervir, se não for na nossa própria, se Deus ele intervém, mas também Deus deixa, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. Vamos então para o primeiro tópico, que é o tópico de número 1, juntamente com o subtópico de número 1. O tópico de número 1 vai nos falar a intervenção divina na redenção. Subtópico 1, na redenção de Israel. O povo de Israel fora escravizado no Egito por cerca de 400 anos. Passando tanto tempo, muitos imaginaram que Deus não mais se importava com seu povo. Todavia, no tempo oportuno, o Todo-Poderoso interveio, levantando Moisés para conduzir o povo à terra prometida. Êxodo, capítulo de número 12, verso 37 ao 51. Somente pela intervenção sobrenatural de Deus, Israel pôde se redimir ao Egito, a fim de servir a Deus em Canaã. Então nós vemos aqui, não sei se todo mundo, eu creio que todo mundo já ouviu aquele ditado: Deus falha, Deus tarda, mas não falha. Isso, quem já ouviu esse ditado aqui? Eu acredito que todo mundo já ouviu esse ditado: Deus tarda, mas não falha. E na realidade não é verdade isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que Deus está tardando, Deus está demorando, mas não, tudo acontece na vontade plena de Deus, no tempo de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está tardando, às vezes a gente acha que Deus está demorando a agir, mas não. Nós vemos um grande exemplo agora, acabou de ler ali, o povo de Israel. O povo de Israel estava 400 anos escravizado no Egito. Mas para que Deus libertasse o povo, Deus não fez assim um piscar de olhos, não. Deus ele foi preparando. Se nós vemos, primeiro Deus colocou que fizesse com que Faraó quisesse matar todos os meninos, todas as crianças. Fez com que as parteiras, assim que nascesse um menino, nós que estudamos no ano passado, na revista em Êxodo, está lá que as parteiras iam matar. Mas Deus não deixasse, e também juntamente as parteiras, com medo do Deus poderoso, o que elas faziam? Toda vez que nós íamos lá, as irmãs hebreias, elas davam logo a luz. Fez com que Deus colocasse Moisés na melhor faculdade que existia naquela altura. Moisés viveu 400 anos no palácio, vivendo como um príncipe, até o ponto que Deus fez com que Moisés saísse de lá, ao ponto que Moisés teve que matar. Todos conhecem bem a história. Moisés teve que matar e teve que sair fugido do Egito, e Deus preparando tudo, e o povo achando que estava esquecido, mas não, é o trabalhar de Deus, é assim. Às vezes demora, às vezes Deus está trabalhando e nós não estamos agindo, e nossas vidas trazendo e colocando em prática para os dias atuais, é a mesma coisa. Quantos e quantos aqui que nós ansiamos e queremos algo da parte de Deus e as coisas não acontecem? Quantos e quantos nós aqui desejamos algo da parte de Deus e não está acontecendo? Porque ainda, quem sabe, não é da vontade dEle, não é da hora dEle. Mas Deus está demorando, Deus está tardando, não. É no tempo e na vontade de Deus, é no tempo e na hora de Deus. E nós vemos claramente isso que aconteceu com o povo de Egito. No tempo e na hora de Deus, Deus levantou o libertador, levantou Moisés, passado 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, até ele aparecer a Moisés na sarça ardente, e aí sim, levanta o libertador, juntamente com seu irmão Arão, para libertar o povo. Somente pela intervenção sobrenatural de Deus, Israel pôde se redimir do Egito, a fim de servir a Deus em Canaã. Então foi uma intervenção sobrenatural de Deus. E aí, quando vai para libertar o povo, todos nós estudamos e muito bem a lição do ano passado, falando justamente das pragas mandadas.
E mesmo assim, ainda Faraó foi teimoso. Mesmo assim, Faraó ainda não quis libertar o povo, até que veio a praga da morte. E aí, quando trata de praga da morte, quando foi a praga dos primogênitos, desde homens como também animais, aí foi com que fez com que Faraó libertasse. E aí vimos justamente a intervenção sobrenatural do nosso Deus, para que o povo pudesse adorar a Deus em Canaã. Agora, o subtópico de número 2 tem como título: na redenção do ser humano. Logo após a queda, Deus providenciou um modo de redimir o homem de seus pecados. Imolou um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então nós vemos aqui, por conta do pecado, Deus teve que fazer o primeiro sacrifício de animais. E quanto eles não tinham pecado, não havia problema nenhum com a nudez. Por quê? Porque justamente eles estavam encobertos, os seus olhos não tinham a maldade. Você vê justamente hoje em dia, você vê uma criança quando ela está nua ali, ela vê uma pessoa, qualquer coisa para ela é normal, porque não há maldade. Agora, uma pessoa adulta vendo uma criança nua, já há uma maldade. Muitas das vezes, principalmente exemplo de casos de pessoas que são pedófilas, há maldade em olhares. Por quê? Por causa justamente do pecado. Então o que teve? A partir do momento que aconteceu o pecado, Deus teve que imolar um animal, teve que sacrificar um animal para cobrir a nudez, tanto de Adão quanto de Eva, prefigurando a cobertura provisória de seus pecados. O Senhor propiciou ao casal vestes por meio das quais pudesse estar diante do Criador. A lição aqui é muito simples: ninguém é salvo por meio das obras. Efésios capítulo de número 2, verso de número 8 e 9. É necessário receber da parte de Deus as vestes de salvação. Isaías 61, 10. A partir de então, não haverá remissão de pecados sem sacrifícios de uma vida inocente. A morte de animais tipificaria o futuro e o definitivo sacrifício substitutivo de Cristo. João, capítulo de número 1, verso 29, e carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Então, portanto, nós vemos aqui que ninguém é salvo por meio das obras. Ninguém é salvo. Se as pessoas acham que eu estou fazendo algo para Deus, na casa de Deus, e por causa disso teremos o direito de termos a salvação, sabemos que infelizmente não. Nós somos salvos por quê? Pela graça. Muito bem, meu nobre diácono Adriano, nós somos salvos pela graça. Como eu já falei, nós seres humanos, o que nós realmente merecíamos era a morte. Todos nós seres humanos mereciam, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. É pela misericórdia e pela graça. Nós não somos merecedores de nada, é pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Então, ninguém é salvo pelo meio das obras. É necessário receber da parte de Deus as vestes de salvação. A partir de então, não haverá remissão de pecados sem sacrifício de uma vida inocente. Então aqui, naquela altura, no Antigo Testamento, nós vemos que havia necessidade para perdoar os pecados. O que havia necessidade? Havia necessidade de sacrificar-se um animal. Um animal, no caso, era um ser inocente. Por causa de quê? Por causa do pecado. E naquela altura, primeiro quem sacrificou o animal que era sacrificado era justamente para o sumo sacerdote. Nós aprendemos muito bem na última revista que o primeiro sacrifício quem fazia era o próprio sacerdote para ele. Porque o sumo sacerdote, aquele que estava na frente, aquele que era
o santo da altura, era o primeiro, o sacrifício tinha que ser primeiro para ele, para depois fazer o sacrifício para todo o povo. Então ele fazia o sacrifício para purificar ele, para depois ele poder fazer um sacrifício para purificar o povo. Por isso, verdadeiramente, que veio o único, perfeito e verdadeiro sacrifício, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nos dar o direito a ter essa vida eterna com o nosso Deus, a salvação eterna. Sinopse do tópico de número 1. Deus não apenas redimiu Israel, mas também o homem ao instituir o sacrifício provisório pelos pecados. Então nós vemos que Deus não apenas redimiu a Israel, mas também ao homem. Então nós vemos que não foi apenas a nação de Israel, mas também o homem, lá no início, através do quê? Através do sacrifício provisório pelos pecados. Naquela altura, através dos animais, o sacrifício de animais para perdoar os pecados, de um sangue inocente. Tópico de número 2, subtópico de número 1. O tópico de número 2 tem como título intervenção divina e o plano salvífico, ou plano da salvação. Subtópico de número 1, 4 aspectos da salvação. O propósito de Deus é que todos indistintamente sejam alcançados por sua graça. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 2 e 3. Em consequência do pecado, a humanidade fora destituída da glória divina, sendo condenada à perdição eterna. Romanos capítulo 3, verso 23. Todavia, o Altíssimo, por sua infinita misericórdia, interveio, estabelecendo um sublime plano de salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este plano envolve 4 aspectos essenciais. Antes, primeiro de nós entrarmos nesses 4 aspectos, então nós vamos ver aqui que, em consequência do pecado, a humanidade fora destituída da glória divina, sendo condenado à perdição eterna. Como havia falado, se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós já estávamos sendo condenados. Nós já fomos condenados pelo sacrifício de Cristo, pela sua misericórdia, que nós tivemos esse privilégio, esse direito de exercermos e termos a vida eterna. Então nós vemos aqui que claramente o Altíssimo, por sua infinita misericórdia, interveio, estabelecendo um sublime plano de salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então foi por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele estabeleceu esse plano de salvação. Nós já éramos para ser condenados, e através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus, nós temos esse privilégio de podermos exercer e ter a vida eterna. Então vamos entrar nos 4 aspectos da salvação. Então os 4, o primeiro, a regeneração, é o ato pela qual o homem é gerado por Deus, tornando-se uma nova criatura. Em 1 João, capítulo de número 5, verso 18, e também o evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 3, versos 5 e 7, versos 5 ao 7. A participação da natureza humana e divina, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 4. Então nós vemos aqui regeneração. Se não houver a regeneração, se não houver transformação, não há regeneração. Aqui nós vemos, como vai falar aqui no evangelho de João, capítulo de número 3, o verso de 5 ao 7, vai contar a história de Nicodemos, quando vai aparecer para Jesus, e ele queria saber como fazia para herdar a vida eterna. E Jesus diz que o homem tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que se batizar, tinha que nascer de novo. E como ele nasceria de novo? Da água e do Espírito. Mas naquela altura ele pensou: teria eu que voltar de novo para o ventre da minha mãe?
Mas não, o que Jesus Cristo estava falando para ele era justamente o novo nascimento. E como tem esse novo nascimento, essa nova regeneração? Através do batismo, através de receber o Espírito Santo. Mas como eu falei, não há regeneração sem haver transformação. O que isso eu quero dizer? Aplicando para os nossos dias atuais, não adianta nada a pessoa se batizar e se a vida dela continuar a mesma coisa. Eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, fui à frente, desci as águas, e o que mudou na sua vida? Nada. Eu continuo na mesma coisa, eu continuo bebendo, eu continuo fumando, eu continuo prostituindo. Houve a regeneração nessa vida? Houve? Não, não houve. Então, regeneração, se não houver transformação, não há regeneração. A regeneração, ela só acontece na vida de um crente, de um cristão, a partir do momento que há também a transformação. Por isso há a regeneração, através da transformação, do nascer de novo, de ser uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do batismo, a partir do novo nascer, a partir do descer as águas, a pessoa tem que mudar, tem que se transformar. Não tem como a pessoa não transformar. Se a pessoa não transforma, e eu estou falando porque com certeza tem muitas pessoas que batizaram nas águas e a vida continua a mesma coisa. Infelizmente essa pessoa não foi regenerada. O batismo infelizmente não valeu. Por quê? Porque não houve uma regeneração, não houve uma transformação na vida dessa pessoa. Por isso, para ver essa regeneração, tem que haver uma transformação na vida da pessoa. Eu creio que ficou bem claro, né? Então vamos para justificação. É o ato da graça de Deus, mediante a qual a justiça de Cristo é atribuída ao homem, mediante a fé. Cartas aos Romanos, capítulo de número 3, verso de número 22 ao 28. Também capítulo 4, verso 3 e verso 16. E também capítulo 5, verso de número 1. Então vamos para a justificação. Quem nos justifica é Cristo. Cristo é quem nos justifica. E como nós podemos nos justificar? Através da, está aqui, ó. Através da fé. Fé é um firme fundamento da coisa que esperam. Fé é um firme fundamento daquilo que se espera e da prova daquilo que não se vê. Então eu espero algo, mas eu não estou vendo. Isto é o que? Isto é fé. E como nós podemos ter fé? Como nós podemos ser, como nós podemos ser justificados? Através da fé. Se nós não cremos em Jesus, não tem como nós sermos justificados. Se nós não cremos no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para estar nos direitos a ter a vida eterna, nós não somos justificados. Então, para haver justificação, tem que haver fé. Exatamente. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé não tem como nós agradarmos a Deus. Como é que nós vamos querer agradar a Deus se nós não temos fé? Como é que nós vamos querer ser justificados se nós não acreditamos no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário? Como é que podemos ser justificados sem fé? Não tem como, é impossível de nós sermos justificados sem fé. Então, por isso que diz que sem fé é impossível de nós agradarmos ao nosso Deus. Ficou claro? Amém? Então vamos seguir para o terceiro, santificação, que é o terceiro dos 4 aspectos da salvação. Então a santificação é o processo pela qual o homem se separa do mundo e do mal e se dedica integralmente a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. O crente salvo deve ser santo em toda a maneira de viver. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 15. Então, santificação é o processo pela qual o homem se separa do mundo e do mal. Então, a santificação é o que? É separação.
A santificação é nós nos separarmos do mundo. Outra forma, como nós podemos nos separar do mundo? Justamente temos uma vida, uma intimidade mais com Deus. Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do mundo. Não tem como, infelizmente, por acaso eu até estava conversando com o irmão ontem, justamente sobre isso, não tem como a pessoa estar na igreja e termos ainda afinidade com pessoas no mundo. Ou você influencia, ou você pode ser influenciado. Isso é um perigo muito grande. Se você não tiver o autocontrole, ao invés de você influenciar, você pode ser influenciado. Por isso nós devemos, então quer dizer que nós temos que haver separação? Não, nós temos que, quando for lá, agirmos com autoridade, para que a pessoa não possa ao invés de você chegar lá, justamente para trazer essa pessoa vem você trazer ela para cá, ela te puxa para lá, e é uma grande dificuldade, e muitas pessoas acabam cometendo esse erro, tendo essa aproximação. Nós devemos sim ter essa aproximação sim com o mundo, é o dever e é a obrigação nossa de termos, mas sempre pautado em cima da palavra, com autoridade, porque senão a pessoa acaba puxando você, acaba você ao invés de você influenciar, você acaba sendo influenciado, e muitas são as pessoas, muitos são os crentes, acabam sendo muitos crentes desviados, muitas pessoas, infelizmente isso é verdade, muitas pessoas. Então nós temos que ter uma vida santa, uma vida verdadeiramente irrepreensível diante dos olhos do homem e principalmente diante dos olhos de Deus, porque muitas das vezes nós podemos camuflar os olhos humanos, mas os olhos de Deus jamais podemos esconder qualquer coisa. Portanto, a santidade ela tem que estar na vida de um crente, na vida do cristão, na vida daquele que tenha verdadeiramente uma comunhão com Deus, para se separar do mundo, para que verdadeiramente possamos viver em santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, como diz lá a carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 14. Então, portanto, a santificação é de fundamental importância para todos aqueles que querem morar nos céus. A santificação é de fundamental importância de todos que queremos morar no céu. E por último, a glorificação. A glorificação é o estágio final da redenção em Cristo. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 29 e 30. Ela ocorrerá por ocasião da ressurreição dos salvos, em corpo glorioso, semelhante do corpo de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 21. Então, nós vemos aqui a glorificação. Essa glorificação aqui ainda vai acontecer, não aconteceu, ela ainda vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Muitas coisas ainda já vão ver aqui na revista ainda, nessa lição ainda, muitas coisas aqui ainda vão acontecer. Vai ser no último céu, ou muitos teólogos, no terceiro céu, essa glorificação. Nós teremos um corpo glorificado, como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Então, essas são os quatro aspectos da salvação. Vamos lá para a sinopse do tópico de número 3. Então vamos lá, já está aí elas: a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação. São os 4 aspectos da salvação do homem. Vamos lá de novo? Vamos, igreja, participando? Quais são as 4? Maravilha. Então, só para recapitularmos, a regeneração, se não houver transformação, não tem como sermos regenerados, certo? Amém? Boa. A justificação, sem fé não tem como nos justificarmos, temos que crer que Jesus Cristo, Ele morreu por nós. A santificação,
nós necessitamos de sermos santificados para alcançarmos a vida eterna. É um dever e obrigação de todos nós cristãos sermos santificados. E por último, a glorificação, que ainda vai acontecer quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Amém? Glória a Deus. Então vamos dando continuidade. Entramos no nosso terceiro subtópico. Nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico: a intervenção divina nos últimos dias. A segunda vinda de Cristo a este mundo é mais uma intervenção divina na história da humanidade. Ela acontecerá em duas fases distintas. Na primeira, o Senhor virá para ressuscitar os mortos, redimidos por seu sangue, e rebater os crentes vivos, a fim de estarem sempre em sua presença. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Então nós vemos aqui que na segunda vinda de Cristo vai acontecer dois fatos. O primeiro, qual vai ser? Vamos lá, igreja. O primeiro fato está lá no em verde. Vocês conseguem ler? Não consegue não? Eu também não consigo não. Se estiver de longe é muito difícil. A dificuldade é muito grande. Mas pronto. Em verde está ali. Primeiro fato. Primeiro, o Senhor virá para ressuscitar os mortos, redimidos por seu sangue. Então, todos sabem, para aqueles que ainda não sabem, então primeiro, quando o Senhor virá arrebatar a sua igreja, primeiro os que vai ressuscitar primeiro são os mortos, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já morreram através do sangue do Cordeiro, do único e verdadeiro e perfeito sacrifício vivo que foi feito por nossas vidas. Estes ressuscitarão primeiro. E o segundo, são questão de segundos ou milésimos de segundos, não sei explicar, é só esperar para o arrebatamento, para nós. Amém? Eita glória ali, ó. Da espera, pode ser agora. O Senhor não pode nem deixar eu terminar de falar aqui e já acontecer. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, e o segundo vai ser os crentes vão ser arrebatados. Aleluia. Eita glória, estou vendo que tem crente que está querendo ser arrebatado, ou tem crente querendo viver na terra aqui. Tem crente querendo viver na terra? Amém? Eita glória, a igreja está atenta, exatamente, vamos querer viver na terra não, daqui a pouco nós vamos explicar, não queira viver na terra não. Então, os primeiros vão ser os mortos, aqueles que morreram, esses vão ressuscitar primeiro, e em seguida vão ser os crentes, aqueles que verdadeiramente se entregaram ao Senhor. E na segunda manifestará com a sua igreja. Isso, primeiro Jesus virá para os salvos e depois com os salvos, após os eventos que acontecerá nos céus, o tribunal de Cristo e a borda dos bodas do cordeiro, dos cordeiros, ou do cordeiro, melhor dizendo. Então nós vamos ver que, para explicarmos um bocadinho melhor, então na segunda e na manifestação com a sua igreja, isso, primeiro Jesus virá para os salvos, virá para ressuscitar aqueles que morreram, e logo em seguida, e depois com os salvos. Isso aqui vai ser naquela grande batalha de Armagedon. E isso aqui nesse meio, por isso quando eu falei, para a gente prestar muita atenção e ficar atento, que quando o Senhor Jesus, Ele arrebatar a igreja, os mortos serão arrebatados primeiro, logo em seguida vai vir a grande tribulação. Vai ser o primeiro ano de paz, de bênção, de maravilha do anticristo. O anticristo, quando reinar na terra, todo mundo vai achar que é o céu, mas depois ele vai se revelar. Por isso é fundamental estarmos atentos na palavra. Por isso
não queira viver na terra, porque quando chegar a altura da tribulação vai ser tenso. Quem viver na terra, o primeiro ano vai ser uma maravilha, vão se unir os povos, vai ter uma moeda só, vai ver o chip, né? Todo mundo sabe do chip, e que aquele só vai poder comprar com chip. Então nós estamos vivendo muito, o arrebatamento está muito próximo, por isso nós temos que ter muita atenção nisso. A igreja está próxima a ser arrebatada, e quando virar isso, o primeiro ano vai ser uma maravilha. Aqueles que não foram arrebatados vai falar: para que eu fui arrebatado? Eu quero ficar na terra. Só que depois o anticristo ele vai se revelar, e depois a morte vai ser acorrentada, vai ser aprisionada. Então você vai querer morrer e não vai conseguir, ou melhor, ninguém aqui vai querer morrer, porque ninguém vai estar aqui. Amém? Amém, igreja? Exatamente, ninguém vai querer estar aqui. Eu creio que ninguém vai estar aqui, estou profetizando, ninguém vai estar aqui. Então por quê? Porque vai ser uma grande tribulação, aquele 3 anos e meio, vai ser terrível, vai ser anos, imagina, tenta imaginar, você querer, as pessoas, você não, imagina uma pessoa querer morrer e não conseguir, a pessoa se cortar toda e não conseguir, pular de não sei de onde, não conseguir, se enforcar e não conseguir morrer, porque o anjo da morte ele vai ser aprisionado. Imagina a pessoa sentindo dores e não poder fazer nada. Imagina o desespero que vai ser isso. Isso é bíblico, está na Bíblia. Vai ser uma grande tribulação, por isso que fala uma grande tribulação. Vai ser 3 anos, mais 2 anos e meio terríveis. 2 anos e meio que com certeza o ser humano não queria estar no corpo dele, aqueles que ficarem. Por isso é de fundamental importância de estarmos atentos. O Senhor, justamente com a sua igreja, voltará com grande poder e glória para derrotar o anticristo. Aqui já é aquela parte com os salvos. Primeiro ele vem para os salvos e logo em seguida ele vem com os salvos, na grande, como falei, na grande luta do Armagedon. O Senhor virá com os salvos para derrotar o anticristo, julgar as nações e implantar o seu reino milenial na terra. Então depois disso tudo virá o reino milenial, o reino milenar. Nós vamos viver 1000 anos com Cristo. Aí vai ser paz, aí vai ser tranquilidade, mas ainda não acabou, ainda vai ser tranquilidade. Isso tudo vai acontecer. Uma coisa às vezes você falar de aquilo que já aconteceu. Aquilo que já aconteceu nós testemunhamos na Bíblia. Agora aquilo que vai acontecer ainda é mais difícil, porque ainda vai acontecer, mas está nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós devemos ter fé. Exatamente, nosso pastor Romeu Ramos. Por isso nós devemos ter fé. A Bíblia diz que isso tudo vai acontecer. O ano milenar, primeiro vai vir a grande tribulação, depois vai vir o ano milenar, onde vai ter tranquilidade e paz. Viveremos com Cristo aqui na terra, para depois terminar esse ano milenar, aí sim teremos o nosso corpo glorificado. Amém? Eita glória! Então, destinado de Deus, Satanás será definitivamente derrotado. Haverá no céu o julgamento dos ímpios e diante do grande trono branco, e por fim a implantação do perfeito estado eterno do homem. O perfeito estado eterno do homem. Deus, a partir de então, inaugurará o novo céus e a nova terra, onde habitará a justiça e a paz. Oh glória! Tem glória aí, irmãos? Ali habitará a justiça e a paz. Aí vai ser o terceiro céu. E sim, aí vai demorar pelo menos mais um pouquinho, pelo menos mais 1000 anos. Pode ser que o arrebatamento seja agora, ou daqui a pouco. Mas por isso nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Sinopse do tópico de número 3. Vamos lá todos ler? Vamos lá comigo no 3? 1, 2, 3.
Eita glória! Então nós vemos que a segunda vinda de Cristo será mais uma demonstração da intervenção divina na história. Então, portanto, como nós acabamos de ver agora nesse tópico de número 3, a segunda vinda de Cristo com certeza vai ser mais uma demonstração da intervenção divina na história. Por isso, nada está fora do controle de Deus. Mas está vendo guerra, está vendo fome, está vendo peste, muitas pessoas estão morrendo, pessoas às vezes inocentes. Está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Tudo está no devido controle de Deus, até o tempo que verá, como está ali escrito, verá a segunda vinda de Cristo, e será mais uma demonstração da intervenção divina na história da humanidade. Portanto, na hora que Deus achar que é a hora dele intervir, aí chegou a hora, aí acabou. Operando Deus, ninguém impedirá. Quem é que vai capaz de impedir o agir de Deus? Então vamos para a nossa conclusão. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém na história, na criação, ao perfeito estado eterno. O homem e todas as coisas criadas têm passado por muitas etapas em suas trajetórias terrenas. Todavia, Deus é eterno, Ele não passa. Ele interveio, intervém e intervirá nos acontecimentos, no tempo e no espaço, conforme os seus planos. Conforme o plano de Deus, conforme a vontade de Deus, tudo vai acontecer no tempo exato, na hora exata. Por isso que nós devemos estar vigilante o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Devemos vigiar e orar o tempo todo. Chegou o fim. Próxima aula, terça-feira, entramos na lição de número 7 e tem como título o Deus da redenção do Antigo Testamento. Amém, igreja? Foi boa a aula hoje, mas mais importante é vivenciarmos essa aula, vivenciarmos toda a aula, vivenciarmos a Bíblia em nossas vidas, porque sabemos que ela é a nossa verdadeira palavra de Deus. O homem de Deus que não vive em cima e pautado na Bíblia, infelizmente, ele está condenado ao fracasso. Por isso, nós devemos vivenciar a Bíblia em nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Quero aqui convidar o nosso pastor Romeu Ramos, ele que estará dando continuidade. E vamos manter firme, porque Deus tem grandes coisas para o teu povo, e eu creio que grandes coisas Ele fará em nosso